Então, pronto, iniciamos a gravação. Então, vou começar com essa história, né? E a construção da liberdade, ela vem quando você entende que a responsabilidade de você construir sua liberdade depende de você. E várias histórias, eu acho que a história faz muito sentido. Eu fui numa palestra há muitos anos, né, com o Carlos Wizard Martins. E ele começa a palestra perguntando: vocês acreditam que é mais fácil você guardar dinheiro enquanto você tem muito ou quando você tem pouco? E eu fiquei intrigado com essa pergunta. E na época eu falei: é muito mais fácil guardar quando você tem muito. Porque como é que eu vou guardar se quando eu tenho pouco, o dinheiro mal dá para passar o mês? E quando inicia esse processo, ele me disse: não, é mais fácil você guardar enquanto você tem pouco. Por quê? Você tem que ter só um motivo pelo qual que você vai guardar esse dinheiro. Você só vai construir sua liberdade quando você coloca isso como prioridade. Por que ele diz que é mais fácil você começar a guardar dinheiro quando você tem pouco? Que se você não gastar menos que você ganha, você nunca vai ter muito. Você vive sempre gastando tudo que você ganha. E quando você tira uma parte do que você ganha, as pessoas falam de dízimo, né, de 10%, mas quando você começa a gastar menos que você ganha, o universo diz: caramba, essa pessoa sabe como fazer. Eu vou dar mais para ela. Então, esse é a primeira regra, e não dá para a gente começar a investir qualquer coisa se você não tiver essa ideia. Então, eu vejo pessoas que ficam esperando anos ganhar um dinheiro, né, receber uma bolada para começar a investir. A melhor hora para investir é agora, enquanto a gente está com pouco, porque é inevitável que você erre. Só que errar com pouco é muito melhor, né, que errar com muito. Por isso que você vê pessoas ganhando fortunas, às vezes na loteria, de um parente, e a pessoa perde tudo. Por quê? Porque ele não sabe como fazer. Então, eu convido vocês a prestar atenção, né, em algumas histórias, algumas dicas que eu vou dar para vocês, porque uma hora passa muito rápido. Então, a ideia é vocês entenderem esse conceito, né? E convido vocês a gente toda semana se encontrar, porque você resumir 20 anos de conhecimento em uma hora, isso é bem desafiador. Então, bem-vindo a todos que estão aqui nesse horário, porque a maioria das pessoas querem estar dormindo no domingão, né? E você levantar para falar: caramba, como é que eu posso aprender alguma coisa que eu ainda não sei? Como é que eu posso melhorar alguma coisa que eu já sei? Então, isso vai ser bem desafiador. Então, primeiro ponto: só você gastar menos que você ganha, isso não vai te trazer a liberdade, não vai te trazer renda. Vai te trazer uma sensação que você está iniciando um caminho. Mas, se você não aprender a investir, né, só guardar dinheiro não resolve. Eu gosto muito daquela parábola que são três que Deus dá dinheiro, dá moeda de ouro, né, para 3 pessoas, onde ele dá uma moeda de ouro para um, ele dá 2 moedas de ouro para outro e dá 5 moedas de ouro um terceiro. E depois de um tempo, quando ele volta, o primeiro, com medo de perder, guardou, o segundo dobrou a quantidade de moedas e o terceiro dobrou a quantidade de moedas. O que Não, ainda não estou, não. Estou só conversando aqui porque tá vendo a cara de quem está chegando, né? Porque a turma está chegando e é bom eu vou organizando. O que Deus falou? Ele reclamou com aquele cara que guardou o dinheiro. Eu te dei um talento e você não fez nada com ele. Então, todos nós temos um talento.
E a questão é, o que você está fazendo com os seus talentos? Por que essa pergunta? Porque para você chegar a grandes resultados, você vai ter que cada vez investir mais. No início você tem pouco, você está aprendendo. Só que o investimento, enquanto ele está pequeno, ele não vai pagar suas despesas. Mas à medida que você cresce como pessoa, você vai poder investir mais. E aí você vai ver a velocidade que isso, né, que tudo isso que você estiver fazendo vai crescer. Eu vou mostrar para vocês, né, algumas telas e alguns movimentos, mercados, o porquê que hoje para iniciar o investimento, eu inicio nesse mundo cripto, que é um mundo que as pessoas têm muito medo. Eu digo que eu sou investidor há mais de 30 anos. Por quê? Desde de muito tempo, para quem não me conhece, né, eu sou André Assunção, empresário há mais de 30 anos, tenho 3 filhos, Vitor, Carol e Olívia, tenho empresas e hoje minha maior renda vem dos investimentos. Quando eu iniciei lá atrás e ouvi a primeira vez a palavra investimento, eu falava assim, isso é para rico. Né? Eu não sei aqui quem já leu Pai Rico, Pai Pobre. Quando eu li esse livro, eu comecei a mudar minha forma de ver tudo. Né? E eu via, meu pai, ele é um vitorioso, né? Ele distribuía jornal em Brasília quando ele mudou. Mas a mentalidade faz uma diferença muito grande. Ele acreditava que a única forma de você construir uma vida realmente valesse a pena era só trabalhando. Então, mas mesmo assim, ele tinha várias saídas. E você entender o momento onde você está vivendo, entender o momento onde hoje o mundo todo está vivendo, isso vai facilitar com que você construa essa liberdade mais rápido. A segunda pergunta que eu faço para vocês é: o quanto você está disposto a perder? No dia da aula que eu fiz essa pergunta, né, um dos alunos me perguntou: André, mas como é que você começa uma pergunta dessa? Para começar a investir, eu quero ganhar. Aí você vem me perguntar o que eu estou disposto a perder? Porque para qualquer coisa que você for colocar energia, você corre o risco de perder. Então, se você não estiver disposto a perder antes de ganhar, você não vai nem começar. É aquela pessoa que quer nadar, mas não vai pular na água. Você nunca vai aprender a nadar se você não entrar na água. E o terceiro ponto por que esse mercado de cripto, tá, gente? Hoje, eu vejo que o momento que a gente está vivendo é um momento fantástico para a gente construir fortunas. Como assim? A gente está no momento onde o dinheiro está mudando de mão. E você só precisa estar preparado para isso. Como assim? O dinheiro é energia de movimento. Então, ele está o tempo todo trocando de mãos. Trocando de mãos dos impacientes para a mão dos pacientes. Só que, para você ser paciente, você precisa de ter conhecimento. Senão, você não tem segurança do que você está construindo. Então, quem me conhece há mais tempo, pergunta: André, mas por que você entrar no mercado onde ele é tão arriscado, ele é tão volátil, ele é tão perigoso, ele é tão inseguro? E eu digo exatamente por esse motivo. Eu não sei o quanto de vocês estão acompanhando o mundo, né? Essas crises que nós estamos vivendo. O momento de crise é o melhor momento para a gente construir fortunas. Eu já investi muito. Eu escutava, né? Sempre o meu pai falando: filho, você quer segurança? Compre imóveis. Isso por muito tempo foi o melhor dos investimentos. Há algum tempo atrás, quando eu fui fazer minha declaração de imposto de renda, que foi quando eu entrei nesse mundo dos investimentos, eu já tinha um resultado de patrimônio muito grande, mas isso não me trazia renda. O que trazia renda era o meu trabalho.
E é muito legal. Eu já tenho um resultado muito bom por conta das escolas, né? Depois desse curso do Carlos, que a gente alcançou 1.000 alunos, foi quando a primeira vez eu falei, agora eu sou milionário. Eu entendia o que é você trabalhar e ter uma vida plena. Só que quando eu cheguei no meu primeiro milhão, eu só descobri uma coisa, eu continuava preso. A minha algema era a gema de ouro. Por quê? Porque eu ficava esperando o sábado, a empresa fechar, que era a hora que eu tinha tranquilidade. Eu trabalhava muito, trabalhava de manhã cedo, né? Eu fiz direito que meu pai me ensinou. Eu chegava na empresa às 7 horas e saía da empresa às 10, 11 horas. E funcionou. Só que, mesmo com muito trabalho, você tem o risco de não funcionar. Por quê? Porque a maioria dos negócios, eles quebram nos 2 primeiros anos. Então, eu tive sorte, muito empenho, me aproximei de pessoas corretas. Na época, eu comprei uma franquia. Antes disso, eu fui militar 10 anos. Então, quando você olha para trás, você sempre vai ter um motivo ou uma desculpa, né, para a vida que você tem. Então, lembrando de tudo isso, né, que aconteceu na minha vida, hoje, quando você fala do zero, você vai ensinar alguém hoje a começar do zero. O que você ensina, o que você falaria, qual era o caminho que você ia dedicar para eles? Então, isso que eu estou falando para vocês é o que eu falo para os meus filhos, né, de como eu posso construir uma liberdade sem me preocupar em construir meu primeiro milhão. Porque vocês vão ver que a liberdade ela pode vir muito primeiro do que vocês construírem o primeiro milhão. Que a liberdade, para mim, a maior liberdade é a liberdade de escolha. E a liberdade de escolha, ela vem quando você tem a opção, né, de escolher se você vai trabalhar porque você quer ou porque você precisa. Eu digo, fugir da corrida dos ratos. Como isso? Você vai chegar nesse ponto que eu digo que a primeira liberdade que vocês têm que colocar é quanto que eu preciso de ganhar por mês sem o meu trabalho para pagar minhas contas. Então, faz um exercício de quanto que eu gasto de contas por mês. Eu pago meu aluguel, eu pago prestação do meu carro, eu pago a escola dos meninos, eu pago de supermercado, eu pago de cartão. Quando você relacionar todas as suas despesas diárias, ali no final vai dar um valor. Essa é a sua primeira grande meta, uma meta de vida. Ter uma renda que pague essa despesa. No dia que você alcançar isso, pronto, você encontrou a primeira liberdade. E você vai ver que, às vezes, você não precisa do primeiro milhão para alcançar isso. Se você tem uma despesa muito alta, então, se você quer construir a liberdade, eu volto lá no primeiro ponto que eu falei. Você precisa de gastar menos que você ganha para você iniciar qualquer caminhada de construção de liberdade. Por quê? Você tem que entender que a pessoa mais importante da sua vida é você. Enquanto você não tirar um dinheiro para a sua liberdade, você vai continuar um escravo. Esperar que a aposentadoria pague a sua vida, a sua tranquilidade, é um risco, né? É uma aposta muito alta que você pode fazer. Eu morei em Brasília minha vida toda, né? Meus primeiros 50 anos, e nesses 2 últimos anos eu vivo aqui em João Pessoa, que é um sonho viver aqui, de frente para a praia, perto da praia, e olhando aqui, né, para vocês, eu lembro quando minha sogra, ela veio me visitar, né, que é uma benção que eu tenho na minha vida, ela veio visitar a gente 3 meses depois que a gente estava aqui, e ela não voltou para Brasília para escolher os móveis que ela ia mandar. Ela só ligou para o irmão dela e falou, manda tudo. Ela já estava caminhando comigo nesse mundo de investimentos, né? Ela conheceu esse mundo cripto, né, lá atrás, da mesma forma que vocês vão conhecer hoje. E ela falando para mim e chorando, falando assim, André, agora que eu estou começando a viver. Eu estou aposentada há 30 anos, mas eu sobrevivia. Por quê? Meu dinheiro mal dava para pagar as contas. Depois que você me apresentou que eu posso investir, que ela começou a sair da poupança,
Ela demorou 1 ano para sair da poupança, gente. Vocês não têm noção do que é, como é que é a construção. Só depois que ela entendeu que estava na mão dela a construção de uma vida melhor, e isso ela com 70 anos, né? Ela não acreditava que ela podia ter uma vida melhor. Dói muito quando você escuta isso. Quando ela aposentou, ela tinha uma aposentadoria muito boa, 15 salários mínimos. 30 anos depois, né, a aposentadoria dela dava 6 ou 7 salários mínimos. Aí você fala assim, caramba, André, mas 7 salários mínimos é um valor legal, é verdade. Mas a metade, ou 30%, ela gastava com plano de saúde. Então, uma coisa que a gente não faz conta é que quando você envelhece, suas despesas com saúde são maiores, se você não cuidar com elas hoje. Então, assim, eu estou começando aqui a aula só dando bordoada, né? Mas é para vocês entenderem que o como tem 1 milhão de formas de você fazer dinheiro. Tem 1 milhão de formas de você ganhar dinheiro, né? Se eu ficar aqui colocando formas de ganhar dinheiro, a gente vai passar aqui 1 hora só colocando novas formas, mas isso não traz resultado. Então, eu vou começar a mostrar para vocês esse mundo, que para mim foi um novo mundo, quando eu já operava, e espero que isso transforme a vida de vocês nos próximos anos, né? Porque isso transformou minha vida de uma forma que eu não imaginava. Então, começando no mundo de investimentos, quando eu iniciei, 5, 6 anos atrás, eu comecei no mundo de ações, e que é o caminho normal. Nós somos muito despreparados para isso. Eu vou dar informações, vou dar números para vocês, para cada vez isso abrir um pouco mais a consciência de vocês. Fora do Brasil, as pessoas já têm consciência. Minha filha, ela acabou de formar e ela falou, né, ligou para mim reclamando e falou assim, pai, hoje eu entendo tudo que você fala, porque eu estou formada e eu não estou preparado para o mundo de gente grande. Eu passei aqui 4 anos na faculdade, né, consegui alguns estágios, e hoje o mercado de trabalho está muito acirrado. Se eu tivesse começado quando eu entrei na faculdade a investir, hoje eu já tinha uma tranquilidade maior. Mas eu não dei valor. Por quê? Você é mais novo, você não dá valor. Ela, como é que eu posso começar hoje? Né? Me diz o que o senhor fez. Eu falei assim, filha, falar o que eu já fiz, isso só vai te trazer frustração. Por quê? Hoje eu entendo que eu aproveitei os momentos. Então, teve um momento onde investi muito em imóveis, em móveis, eu já investi em carro, né? Eu não sei quem já viveu inflação de 90% ao mês, né? Então, comprar carro era investimento, isso há muito tempo atrás. Quando eu entrei no mundo de ações, eu vi uma nova perspectiva, encontrei fundos imobiliários, opções, então tudo isso são coisas que são maravilhosas. Só que hoje, e é isso que eu quero que vocês saiam com essa ideia. Entender o mercado de criptomoedas. E eu vou iniciar com Bitcoin. E entender os momentos que a gente está passando, isso pode trazer para você resultados muito bons, né? Eu estava ouvindo uma palestra, um broadcast ontem, onde falou, só ganha dinheiro nisso quem entrou lá atrás, né? E, gente, eu conheci esse mundo de cripto há 3 anos, né? Eu acredito que há 3 anos. E minha vida mudou. Só que eu vejo que a gente está só no início. E é isso que eu venho alertar vocês. A gente está só no início de um movimento muito grande. A gente está passando a maior revolução financeira do mundo. Eu lembro daqui que o Paulo, você vai apresentar alguma coisa? Eu vou mostrar na prática como você entrar na corretora, abrir uma conta. Isso tem muito vídeo na internet, né? Lá no grupo eu vou colocar para vocês, eu vou mostrar isso para vocês, mas se vocês não entenderem a mentalidade e o porquê que você vai iniciar a investir, qual o objetivo disso e qual que é o risco de você não começar a investir,
Não faz sentido nenhum eu entrar e te mostrar como é que você compra, como é que você vende. Por quê? Imagina um médico, quantos anos ele estudou para ele começar a fazer a primeira cirurgia dele? Quando você fala do mercado de investimento, a pessoa, ela aprendeu a comprar, aprendeu a vender, ela acha que ela é investidor. E você pode até falar, eu sou um investidor, mas eu não sou um trader, que é um profissional de investimentos. Então, ver essas ferramentas, isso é muito legal. É porque vai passando o filme, e é muito legal tudo. Você vê as carinhas aqui, às vezes a pergunta que um outro faz, e as pessoas elas têm vergonha. Então, às vezes a pessoa pergunta no WhatsApp, tá tocando aqui, faz uma pergunta porque ela não tem coragem de perguntar aqui, porque às vezes ela vai aparecer e o grupo vai ver. Gente, pergunta é poder, tá? Quem pergunta, ele está no controle da conversa. Então, aprendam a perguntar. Isso vai mudar muito a vida de vocês. Vamos mão na massa, e aí eu vou mostrando, né, fazer pinceladas, que eu falei que a ideia é teoria e prática, onde eu mostro o mercado, volto, falo um pouquinho mais, né, de cada um desses momentos que a gente está vivendo, e vamos ali. Deixa eu abrir aqui a tela, começar a compartilhar para vocês a ideia. Tá todo mundo aí vendo a minha tela? Dá só um joinha aqui, tá vendo? Legal. Então, primeiro ponto, né? Deixa eu entrar aqui. Isso, nesses. Primeiro ponto, crescimento do Bitcoin. Relatório prevê crescimento da adoção do Bitcoin nos próximos anos. Hoje, a gente só está começando esse processo. Começando, o Bitcoin hoje, ele tem 12 anos, né? Então, ele ainda está no início de qualquer grande movimento, qualquer grande crescimento. Tenho esse daqui, ó, curva de adoção do Bitcoin supera a internet. Esse é um documento de um ano atrás, quase um ano atrás, né? Onde ele vai explicando qual que é o uso disso. Deixa eu ver se eu tenho aqui esse gráfico, tudo isso para ir corroborando a vocês entenderem o porquê que eu estou entrando nisso. Vamos abrir aqui essa tela. Esse gráfico aqui é o gráfico do movimento do Bitcoin nos últimos anos, desde que ele iniciou. O Bitcoin, quando ele iniciou, ele valia centavos. E todo movimento, né, todo o mercado, ele cresce por ondas. E hoje, a gente está nesse momento aqui, né? Deixa eu ver. Nesse momento aqui, onde o Bitcoin, ele chegou a 33 mil dólares, um Bitcoin. Há um mês atrás, ele estava custando 20 mil dólares. E quando a gente olha isso, isso só que antes desse processo, e aí deixa eu voltar aqui, que isso para mim sempre vai fazer muito sentido. A primeira pergunta é: o que é o Bitcoin? Alguém aqui tem ideia do que é? Faz um joinha ou fala assim, não sei. Legal. Bitcoin, ele é uma forma que ele foi criado em 2018 com a crise dos bancos, do subprime. Né? Essa outra história que eu já conversei com alguns, né? Se a gente for conversar aqui vai ser mais uma hora, mas o que aconteceu?
o dinheiro, quando o governo imprime dinheiro, que é o que gera inflação, o dinheiro vai para a mão dos bancos. E os bancos definem para quem que ele vai emprestar esse dinheiro. Então, quando tem mais dinheiro no mercado, isso gera inflação. Quando gera inflação, diminui o nosso poder de compra. Só que esse movimento, ele é muito sensível, a gente não vê acontecendo, né? Hoje a gente está na inflação onde, para mim, ela é mais que dobrou no último ano. Só que, por que vocês não percebem? Por que ela é silenciosa? É só vocês olharem para o mercado. O que você fazia a compra, quanto que você gastava para fazer uma compra um ano atrás? E quanto você gasta hoje? Aí eu falo assim, André, mas não, mas aí o dinheiro ele perde valor mesmo. Só que não é só isso. Eu estava vendo um exemplo de uma barra de chocolate. Eu não sei aqui quem gosta de diamante negro. Antes, ela era 150 gramas e custava R$ 5,99. Hoje, ela é 80 gramas e custa o mesmo R$ 5,99. Então as pessoas falam assim, caramba, André, eu nunca me dei por conta disso. É verdade. Dobrou já, ela praticamente está quase a metade do que era antes. Manteve o mesmo preço. Então, quando a gente vê que nosso dinheiro está perdendo valor de uma forma muito rápida, a gente já se passou. Outra coisa, quando eu iniciei falando que você tem que estar disposto ao que você vai perder, a gente não está preparado para isso. O que as pessoas querem? Segurança. Onde a gente tem segurança? Na poupança, né? Porque na poupança ninguém vai me tomar meu dinheiro. Na poupança é o lugar onde você mais perde dinheiro. Como assim, André? Se você coloca esse dinheiro no lugar onde você ganha de 4 a 8% ao ano, e você tem a inflação que dobra, aquele seu dinheiro todo ano, ele perde pelo menos metade do valor. Só que você tem um sentimento que você não perdeu nada. Então, essa abertura de consciência, isso vai trazer para vocês cada vez mais a importância por que a gente precisa de investir. E qual é o momento que a gente está vivendo. Eu tinha preparado contar a história do dinheiro, só que isso vai ter que ser em outro momento, porque de 100 em 100 anos, o dinheiro muda de mão, de qual que é o país que é o responsável por isso. E por que que hoje eu digo que a gente está no melhor momento para investir? Que na hora das grandes crises que a gente tem os grandes riscos e as grandes valorizações. Esse mercado ele dura de 100 em 100 anos e os Estados Unidos está completando 100 anos nos próximos 10 anos. Então, Portugal já foi uma potência no mundo, a Holanda já foi potência no mundo, a Espanha já foi uma potência no mundo, a Inglaterra já foi potência no mundo e chegou os Estados Unidos. Então, estou te contando uma breve história dos últimos 500 anos. E ninguém morre sem espernear. Só que, quem seria a próxima potência no mundo? A China. Só que quem confia na China? Então, esse futuro, quem é o próximo país que vai entrar nesse lugar, isso é muito hoje sensível. Hoje os BRICS estão se reunindo para definir uma moeda única para eles fazerem negócios entre si. Isso para os Estados Unidos é muito arriscado. Né? Entender de história vai entender de você construir o seu futuro. Por que todo mundo usa o dólar para fazer mercado entre os países? Por quê? Nas últimas guerras, né, os Estados Unidos, como não estava nas guerras da Europa, ele estava fora disso. Então, todos os países foram devastados e os Estados Unidos tinha a sua indústria em pleno desenvolvimento. Então, a Arábia Saudita, que era o país que produzia petróleo, estava com medo, né, de ser atacada, porque o que ela tinha era só petróleo. Os Estados Unidos falou: eu te protejo e você só aceita dinheiro com petróleo. Quando a Arábia Saudita aceitou isso, todos os países tinham que comprar dólar para comprar petróleo, que era o que todo mundo precisava para a revolução do mundo. Hoje,
Isso está mudando quando o BRICS começou a pensar uma nova forma. Só que, imagina, você vai jogar bola, onde o dono da bola, o juiz é o pai dele, o campo é dele, a bola é dele, e ele que diz as regras. E ele muda as regras. Vai chegar uma hora que você vai cansar de jogar bola com ele. Então, quando você entender toda essa seriedade de tudo isso que a gente está falando, o Bitcoin é uma das saídas. E o mercado, hoje, o mercado do mundo, ele movimenta 97 trilhões de dólares por dia. O mercado do Bitcoin, ele opera 1 trilhão. Então, a gente não chega a ter 1% de adoção. Isso é muito pouco. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês e estou falando para vocês é para vocês só entenderem o tamanho, né, do mercado que a gente tem, a perspectiva de quando as pessoas acordarem e falarem assim, caramba, esse 1 Bitcoin que eu tenho, né, na minha carteira, em 2 anos, ele alcançou o que eu tinha lá na poupança. Eu fiz isso com meu pai. Meu pai é assim, gente, eu tenho falado histórias com vocês porque isso é o que vai fazer vocês entenderem. Meu pai tinha 100 mil no banco, né? Onde o banco dava para ele aquele rico CDB de 110% de CDI, que não dava nem 0,6%. Né? Quem tem dinheiro investido começa a entender esses números. E que parecem ser todos complicados. Para quê? Para que você fique com medo mesmo desse mercado que a gente está colocando. Eu falei, pai, vamos começar, você me dá 1% do que você tem e a gente vai investir em Bitcoin. Isso lá atrás. E ele começou a comprar, e ele tinha muito medo. Então ele pegou R$ 1.000, né? Ele pegou 1% desses 100 mil e comprou de Bitcoin. E você vai ver que o Bitcoin oscila muito. Então deixa eu abrir um mercado para vocês. Cada hora vocês vão entender aqui. Vocês estão vendo aqui a tela da Bitnuvem? Esse é o movimento do Bitcoin nas últimas semanas. Olha aqui, ele estava, deixa eu ver aqui, semanas atrás, dia 18/1, ele está compartilhando. Oi? Ah, não estou compartilhando, verdade. Deixa eu colocar aqui. Vamos abrir aqui. Ótimo, agora sim. Eu vou abrir aqui uma tela da corretora Bitnuvem, né? Que é hoje uma corretora que eu indico para vocês começarem, porque é uma corretora brasileira, é uma corretora que só opera com Bitcoin, é uma corretora alavancada, não tem alavancagem. Tudo isso para aumentar a segurança de vocês, tá, gente? Entendo que no Brasil existe mais de 100 corretoras e no mundo existem mais de 500 corretoras. Então, hoje, o papel de escolher uma corretora também já é bem desafiador. Mas, com a Bitnuvem, ele é bem tranquilo a gente começar. Então, colocar para vocês. Estava colocando aquela história onde o meu pai tinha 100 mil e ele pegou 1% para comprar Bitcoin. Qual é um dos medos que as pessoas têm quando falam mercado de cripto? Que ele oscila, né? O mercado de investimento, que ele oscila muito. E é verdade. O Bitcoin, ele oscila, ó. Em um dia, ele estava aqui a 110 mil reais, dia 18/1. No dia 20/1, ele estava a 120 mil. E ele fica nesse balaio eu digo lateralizando, né? Que quando ele oscila menos de 10 mil, ele está confortável. Só que chega uma hora, ele volta. Cadê o valor aqui? Ele voltou para 110 mil, no dia 15/2. Então ele subiu e voltou. Quando ele caiu, né? O que acontece? Como as pessoas têm medo de perder, elas vendem. Falam assim, caramba, ele vai perder total valor. Quando acontece isso, ele pega e dá um grande salto. Então, a longo prazo,
ele vem só aumentando a adoção dele. Mas, de momentos em momentos, ele dá grandes quedas, que são os melhores momentos que a gente tem de entrar. Ó, dia 11/3, ele estava a 107 mil. E quando eu digo, você vai iniciar, inicie com pequenos aportes. Você vai aproveitar todos esses momentos. André, falando assim é muito simples. Só que você precisa de ter esse sangue frio para entender o que ele está te dizendo. Então, se você for ver, ó, no dia 11/3, ele estava 107 mil. Ao dia... Cadê aqui? Aqui é o dia 20/3. Está 150 mil. Então, ele, em 10 dias, em 11 dias, ele aumentou 50%. O que ele acontece quando chega nessa hora? Se você vem fazendo compras, quando ele faz grandes movimentos, você vende. Aqui, nesse momento, essa minha tela aqui, eu comecei ela, né, há um mês atrás, com R$100. Para ir mostrando, né, nos nossos encontros, a evolução desse saldo. Ele saiu de R$100 para R$155. Esse mês, eu vou fazer um novo aporte de R$100. E vamos ver em 12 meses qual que vai ser a evolução desse patrimônio. Então, eu apresentei para vocês aqui a Bitnuvem. A Bitnuvem, ela é bem simples a operação. Você pode fazer uma compra, né, de cripto, você transfere seu dinheiro através de Pix, então é muito simples esse processo. Quando você vai abrir o... Ixi, fechei, demorei, fiquei muito tempo sem olhar a minha conta. Vamos ficar aqui. Cadê? Eita, gente. Ao vivo tem hora que... Então, deixa eu colocar aqui. Vida. Senha. Pronto. Entrar. Ele pede uma senha de dupla autenticação, que isso, a segurança, né, de quando você está operando, isso é muito importante. Também é interessante que vocês aprendam isso no segundo momento. E deixa eu colocar aqui só minha senha. Pronto, voltamos. Eu estava mostrando para vocês a parte de depositar. Quando você clica aqui na opção de depositar, à medida que você vai trabalhando, ele vai aumentando suas opções. Então, ele vai me dizendo aqui quais são os depósitos que eu fiz. Ele me dá aqui, quando você vai depositar, ele diz que você tem que depositar sempre da sua conta. Então, eu já tinha falado isso, você não tem como tirar da conta do seu marido e transferir para sua conta, então sempre é pessoal, né? Então, a única pessoa que pode transferir dinheiro, você diz o valor do depósito e finaliza a operação. Você fez o Pix, o dinheiro está instantâneo aí na sua conta. Isso, se você já fez toda a validação. Para sacar, da mesma forma, né? Porque você tem que entender como é que você coloca, como você tira o dinheiro. Você tem aqui, aqui dessa conta eu sempre tiro para outros lugares. Você vai fazer um saque, ele pede as informações, pede o valor que você vai depositar. No meu caso aqui, eu só tenho R$14 livre, né, do meu patrimônio, porque a maior parte está em Bitcoin. É o valor que eu posso sacar. Se eu defino o valor, ele só vai me dizer qual é a minha conta e pronto. Então, esse é o primeiro ponto, você saber como você coloca e como é que você tira dinheiro. O segundo momento é como a gente compra. Tá? O mercado, ele é muito simples de você fazer uma compra e uma venda. Você basicamente vai ter duas opções. Ou você compra a mercado, e você vai pagar o valor que tiver. No caso da Bitnuvem, a menor compra que você pode fazer é de R$10. Então, você consegue fazer uma compra de 10 e uma venda de 10. É o menor valor de operação. Então, se você tiver R$10, você já consegue entrar nesse mercado.
Há anos atrás, as corretoras, eles te pagavam para você abrir a conta. Assim, você abre uma conta, você ganha R$50. Pra vocês terem ideia do quanto que esse mercado, né, ele é novo. Você vai fazer uma compra, eu venho, opção, comprar. Se eu colocar mercado, ele só vai perguntar assim, quanto que você quer? Se eu colocar aqui, ó, R$10, ele vai comprar pelo menor valor de venda, 152 mil. E você pode definir, se você, a partir do momento que você começa a entender o mercado, você pode definir o valor que você quer comprar. Então, essa operação é muito simples. O primeiro passo é você comprar a mercado, depende do valor, porque para você começar a estar disposto a ele, e depois que você está exposto, aí você inicia as próximas compras, definindo os seus valores de compra e de venda, né? Para iniciar, eu gosto que a gente comece pelo gráfico do dia, que aí você minimamente sabe o que está acontecendo com as operações. Hoje, o mercado, nesses últimos dias, ele deu uma subida, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Na última semana, ele saiu de 150 mil para 152 mil. Eu mostrei em uma aula que você pode acompanhar, né, e definir as suas opções, as suas ordens de compra, criando pontos, né, pontos de entrada e pontos de saída. Eu tinha mostrado para eles esses dois pontos aqui, de entrada e de saída. Pronto. O que aparece aqui? Eu estou falando quais são os locais onde ele foi e depois ele voltou. Eu não digo que os mercados trabalham em ondas, então ele veio várias vezes nesse valor de 152 mil, e depois ele vem várias vezes em 142 mil. Então, como eu já tinha comprado, toda vez que ele chegasse a esse valor, eu vendia um pouco. E toda vez que ele voltasse nesse valor aqui embaixo, eu comprava um pouco. Tudo isso são estratégias, tá, gente? A ideia aqui é só vocês entenderem como é que isso funciona. Nesse primeiro momento, você fez uma compra a mercado, um valor que tinha. E o segundo, que aí começa você construir seu patrimônio, é você fazer compras parciais. Você define o valor que você quer comprar e o valor que você quer vender. Na minha tela aqui, ele diz que eu tenho 0,00086 bitcoins. O alvo aqui é o quê? É alcançar um bitcoin. Então, toda vez que eu vendo o bitcoin no valor maior e compro ele no valor menor, eu estou aumentando minha exposição em bitcoin. Só que toda vez que tem um movimento grande, ele volta para... Eu volto a realizar o lucro. Então, aqui, eu estou falando N estratégias, estou falando N opções, mas que o primeiro ponto aqui é vocês entenderem a importância de vocês iniciarem o processo de investimento, iniciarem esse processo de construção. Gente, tá ficando claro? Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Né? Porque às vezes eu vejo a carinha de surto e falo assim, gente, será que eu tenho, né? É assustador tudo que a gente não conhece. Só que, à medida que você conseguir fazer sua primeira compra, fazer sua primeira venda, isso vai ficando mais confortável. Mas a parte mais importante de tudo que a gente vem conversando aqui é você entender essa importância, tá? De você iniciar seu processo de investimento, primeiro gastando menos do que você ganha. Legal, a gente já vai abrir para perguntas, né, nesses próximos 2 minutinhos. Já passou 1 hora que a gente está aqui. E uma coisa que eu falei com vocês, que a gente ia fazer a prática, né? E só que, se vocês não entenderem o porquê, né, da importância de você iniciar a investir, não faz sentido nenhum. Vocês vão começar a falar, isso é muito difícil, e vai desistir. Né? Eu gosto do exemplo de, gente, difícil é andar de carro. Né? Imagine quando vocês foram aprender a andar de carro.
Para andar de carro, você tinha que passar marcha, hoje em dia já não tem mais isso, mas você tinha que passar marcha, olhar para o retrovisor, direita, esquerda, atrás, ver o barulho do motor, embreagem. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a dirigir, eu falava, meu Deus do céu, quando eu tirei a carteira, eu sabia andar para frente e para trás. Eu fui aprender depois. No mercado, acontece a mesma coisa. Você não precisa saber qual a melhor hora para você entrar, qual a melhor hora para você sair. Você está começando, o importante é, entra. Ah, André, se está caro, está barato. Fique tranquilo que quando você comprar, ele vai cair, e quando você vender, ele vai subir. Só que se você tem uma estratégia a longo prazo, você vai ver o quanto isso é gratificante. Porque sempre quando você vender, você vende menos que você comprou. E quando você comprar, você compra mais que você fez a última compra, porque você sempre vende mais caro e compra mais barato, você vai ver que cada vez mais o seu patrimônio está maior. Então, fechando aqui, que na verdade não tem como a gente fechar, porque isso é só a pontinha do iceberg, isso que eu vim falar para vocês. Né? Realmente é muito desafiador você conversar sobre um assunto tão amplo com pessoas com níveis diferentes de conhecimento, né? E você conseguir alcançar todo mundo. Então, eu dei como prioridade dar esse panorama geral para vocês entenderem a importância, tá? Eu me deixo à disposição o meu Instagram, André Assunção, para quem entrou aqui por outro caminho, mas vamos entrar em contato. Tá? Tem várias pessoas aqui que a gente já está nos grupos, então isso é sistema, telefone pessoal, onde eu tenho o maior prazer em ensinar isso para vocês, porque isso mudou minha vida. Tá? Pra vocês terem ideia, eu paro no Uber, eu pergunto assim, você sabe que o Uber vai sair do Brasil, né? Um dia. Você vai ficar no Uber até quando? Eu falo isso para todo mundo, porque eu realmente acredito que você pode mudar sua vida com conhecimento aplicado. Então hoje, se eu plantei uma sementinha para vocês sobre o que a gente pode fazer dentro desse mundo dos investimentos, né? Se o porquê que eu iniciei com cripto, tendo todas essas perspectivas de investimentos, por que iniciar com cripto para quem já está investindo, né? Eu me dou por satisfeito dentro do que a gente conversou. Então, eu vou parar a gravação, né? E depois eu vou voltar à gravação, porque essa parte das perguntas, isso é maravilhoso, né? A última aula eu não coloquei, e foi tão rico as perguntas, às vezes melhor do que a hora da aula, porque na hora da pergunta, aí eu vou mostrando como faz cada uma daquelas coisas. Fica bom para você, gente? Fica legal assim? Então, deixa eu só parar aqui esse primeiro momento. Porque como isso para